الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tudo louvor para Allah subhanahu wa ta'ala, Criador e dono de todo o universo. Ele é Allah único, que tem controle absoluto de todo o universo e também é capadido. E ele, Allah subhanahu wa ta'ala, incomparável, nunca pode comparar com nada. Até porque cérebro humano, por mais que não imagina tudo que não imagina, Allah pode ser, ele é aquilo. E minha saudação não é para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com toda sua família, com seus sahabas. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala facilita mais bias, para não partilhar sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, para não falar de sua descendência, para não falar de sua genealogia, de qualquer origem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então é importante e dever de cada muçulmano para saber de descendência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mas antes de começar, se tenha mantenha de salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na todo canto do mundo que gosta. Isso é como falava atrás, para falar de vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ou para conhecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sua vida, sua descendência, sua origem, é muito importante. E uma grande lição para qualquer muçulmano saber e aprender. Então, para bem falar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que claro não tem que conhecer Ibrahim alaihi salam. Profeta Ibrahim alaihi salam, Alcorão Sagrado, Deus Todo-Poderoso e testemunhando no Alcorão Sagrado de como Ibrahim alaihi salam é descendente e faz parte da descendência direto de Nuh alaihi salam. Profeta Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam faz parte de sua descendência direto. E Ibrahim alaihi salam se papeta chamava Azar. E vive na antiga Babilônia, a hoje um dia geograficamente está ficar entre Iraque, com Irão, com Kuwait. Naquela zona que Ibrahim alaihi salam é parido e cresce e com sua vida e com sua pregação. E parido numa sociedade que está adorando imagens. E ele, Ibrahim alaihi salam, desde muito cedo, Allah subhanahu wa ta'ala dá o conhecimento e dá capacidade de perceber de como a imagem que está danada, que está prejudicar e que está tirar nada na pecador. Imagem e que nada é simplesmente uma criatura que o pecador está cria que se mão e torna bem adorável. E ele conta logo esse povo de como está de costa que ele se pratica. Ele que está adora criação, mas sim não adora criador de todo o universo. De lá, Ibrahim alaihi salam, desde sua família que saiu do seu papel até esse povo, tudo com sa planeia fazer mal. E Allah subhanahu wa ta'ala decide mandar Ibrahim alaihi salam para abandonar essa localidade. Assim que Ibrahim alaihi salam sai de antiga Babilônia e começa a marchar para a direção que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para vai. Então Ibrahim alaihi salam sai lá e tem uma mulher chamada Sara. E sai ele com Sara, que é sobrinho chamado profeta Lut alaihi salam. E sai junto
Ibrahim alayhi salam e bem acaba de separar com Lut alayhi salam, ele continua se caminhada de vai até no Império Egípcio. E chega nas zonas de Egito, atual Egito, na altura ele tem um rei naquela zona, de que aquele rei, depois de subir, de aquele hóspedes que chega nesse reino, de aquele mulher bonita chamada Sara, e manda buscar Sara para fazer esse mulher. Ibrahim alayhi salam, mas antes de chegar naquele reino, e se vire como qualquer comportamento que rei, e fala Sara, e fala-lhe como caso é punta amigo que bota falar amigo irmão. E Ibrahim alayhi salam conhece e caminho aqui na conta, ele na contexto que ele faz que falar, e na contexto de ele com Sara e irmãos para ver todos é bem de Adão que Eva. E no contexto religioso também, ele com Sara é tem mesmo fé, que é monoteísmo, que submissão a Deus Todo-Poderoso. Então, esse é do irmão de fé também. Porque ele, Ibrahim alayhi salam, se receber como Ibrahim e seu marido, e não mata Ibrahim e fica com esse mulher. Então, é bem, é manda chama Sara vai e fala Ibrahim e seu irmão. Assim, o rei e fica com Sara no palácio e faz tudo tentativa de tentar convencer Sara, mas ele consegue. Ainda que e dá todo tipo de luxo, e dá todo tipo de coisa, até tirar bajuda, e daquele bajuda e fala Sara, não é esse bajuda, esse para cuidar de primeiras necessidades. Tudo que eu precisa, ele bajuda para fazer ela. Esse bajuda aí chama Hajira. Então, assim que Sara e fica naquele palácio e pede a Deus para a fidelidade que tem a seu marido, para Deus fazer barreira entre ele e o rei. E o rei todo dia que tenta tocar Sara e que consegue. E também durante o tempo que Sara está lá e com os sonhos estranhos. E se conselheiros falar, você que eu não fazer, deixe as mulheres para ver mulher, esse que limpo, esse bruxa. Então assim que o rei deixa Sara e fala Sara para Sara, vai. E tudo que aqui parte Sara e que rouba ele e deixa Sara para Sara vai com tudo que aqui dá até que vai ajuda chamado Hajira. Então Sara e vai com Ibrahim e sai de zonas de Egito e vai para zonas de Palestina, onde que Sinta e vive. Durante o tempo que ela vive, e vai tocar na beijo e que tem filho. Ibrahim alayhi salam e tempo todo está na pedir Allah subhanahu wa ta'ala como que Allah na dá de um filho abençoado. E Allah subhanahu wa ta'ala recebi qualquer desejo de Ibrahim alayhi salam, mas na testal. Ibrahim alayhi salam até nesse feliz, até nesse beijusa e que tem filho e teste grande. Como é muito importante a nossa hoje um dia para nós aprender de como a hora que você tem filho, a hora que Deus dá e para você ter paciência, você pedir Deus para ele dar de volta filho até o dia que Deus destina. Mas infelizmente hoje um dia manga dele está chumbando essa prova. A hora que Deus não prova alguém na parte de filho, manga dele está chumbando essa prova. De que outros acaba para recorrer a jambacus, a baloba, a muro, a todo tipo de coisas
para poder ocha filho. Mas aquele demônio que está fazendo aquilo, Satanás que está fazendo aquilo, para ver filho quem que está daí Deus. Então, e preciso, gente, tomar cuidado para que cai, ou para que não chumba nesse tipo de teste, que é teste duro. Mas, mesmo que Deus cada um tem que sofrer, o paciente, o pedir Deus, o ter paciência, para dia que Deus vem destinar, bueno achal. Ibrahim alayhi salam é alguém querido de Deus, é alguém perto de Deus e amigo de Deus, mas mesmo assim, Deus que dá o filho na hora que ele imiste. Deus espera até a hora que ele, Deus, imiste, então Deus vinda de o filho. Mas antes de aquilo, suma Ibrahim estava e que tem filho, se mulher Sara, e fala Ibrahim alayhi salam, que você acha, o papel que é para ajudar que tem, não para ajudar, o papel que ele se seta, bota a casa que ele, talvez Deus está de o filho. Assim que Ibrahim alayhi salam decide, e papel com Hajira concorda, e torna homem que mulher, e para Deus da diva, eles filho que Ibrahim alayhi salam chama Ismail. Nessa língua, e significa Deus obim. Então, Ismail alayhi salam, o que pedido menino abençoado, suma que Ibrahim alayhi salam e pedi sempre Deus para Deus dar dival filho. Mas antes de continuar, existe manga de acusações à volta de Ismail alayhi salam. Onde que não irmãos de outra religião, de outra crença, por exemplo, judeus com cristãos, no Antigo Testamento, eles tudo dos religião é seguir Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, tem manga de acusações à volta de Ismail alayhi salam. Onde que até fala Ismail e que é filho legítimo de Ibrahim alayhi salam. E ora que Buna fala, Ismail e que é filho legítimo de Ibrahim alayhi salam, e ao mesmo tempo Buna chama Mamed Ismail alayhi salam, mulher escrava. Que mulher escrava. Esta dá e te incentiva ou e te dá na cabeça de um ser humano de não pensar manga de coisas. Ora que não fala, mulher escrava e filho que é legítimo, e parece Ibrahim e forçar Hajira para poder ou envolver ele forçadamente. Só Deus que sabe que pode passar na cabeça de alguém, que é bonito. Mas está no livro sagrado, está no Antigo Testamento, livro sagrado de não irmãos de outra religião. Mas naquele mesmo livro, e fala assim de como, e fala na Gênesis 21, verso 13 de como, também de filho de que escrava, ele Deus ainda fazia grande nação, para ver de como, aquele filho e de sua descendência. Mas no comentário, no comentador já está falando filho que é legítimo. Mas verso está falando e descendente de Ibrahim alayhi salam. Então, é preciso a gente tomar cuidado que atribuir amigos ou atribuir enviados fiéis de Deus na terra, ainda por cima, suma homem, suma Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam é homem de alta postura e querido de Deus e papel de monoteísmo. Então, a mim, está dando dúvida, Ibrahim alayhi salam ina comitê coisa ou ina envolve com Hajira sem Hajira seta Ibrahim suma seu marido. E além daquilo, Sara, o que falar para casa Hajira. E a partir do momento que alguém casa, pensa,
e que precisa bucho masidunu mulher escrava. Se casa fala só como se segundo mulher ou se outro se mulher hajira. E que vale a pena que é discriminação. E para quem vai longe, para quem fugir do contexto de história, e precisa a gente tomar atenção a este tipo de coisas. Porque a nós muçulmanos nunca tem problema nisso. Nunca tem problema nisso. Porque mesmo o Antigo Testamento fala na Gênesis 12, verso 3. E fala tudo que amaldiçoa. Tudo que fala mal de Ibrahim, alayhi salam, Deus, e na amaldiçoa Sidono. E também tudo que fala bem de Ibrahim, alayhi salam, Deus, e na abençoa Sidono. Então, nós muçulmanos nunca temos problema nisso. Porque seja na oração facultativa, com a oração obrigatória, no último sentado, nós está falando Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nós está mandando saudação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e também nós está mandando saudação a Ibrahim. E também nós está continuando a falar Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nós fala Deus abençoa o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim suma com abençoa o profeta Ibrahim alaihi salam. Então, diariamente, no mínimo, nós 5 orações diariamente, 5 dias, nós manda profeta Ibrahim alaihi salam, nós manda saudação e também nós manda bênção. Isso é que nós manda a profeta Muhammad. Então, a nós muçulmanos, nós nunca temos problema. Esse verso conta na Gênesis 12, verso 3, e fala de como tudo que fala mal de Ibrahim alayhi salam, Deus é na amaldiçoa Sidono. E também tudo que fala bem de Ibrahim alayhi salam, Deus é na abençoa Sidono, para através de Ibrahim alayhi salam, Deus é na abençoa tudo povo. E para continuar, Ibrahim alayhi salam, eu esse filho que chama Ismael, que é do Deus Obi. Deus, olha, amor que Ibrahim alayhi salam e carga dentro do seu coração para aquele seu filho. Que normal, hora que alguém beijo, Deus dá ao filho, e normal ele ama esse filho tanto. E Deus mais dia, na testa Ibrahim alayhi salam, soma que Deus fala no Sagrado Alcorão, hora que ama pecador e está testando. Então, é bom para nós saber como testes de Deus e como Deus que gosta de nós. Hora que Deus não testou com fome, ou não testou com morto, ou não perde família, ou não perde irmão, ou não perde filho, ou não perde dinheiro, ou não perde... É tudo e como Deus que gosta de bom. Deus como se gosta de pecador e está testando. E está testando de diferente maneira. Então, teste de Deus e como Deus está contente com bom. Pecador, hora que não passa dificuldade, Deus não testou com diferente dificuldade, contente para ver como Deus gosta de bom. Se Deus quem que gosta dele que está testa. Soma que chama Ibrahim é minha amigo. Na Alcorão, e testa Ibrahim. E fala Ibrahim alayhi salam, para pegar esse mulher com esse filho, para levar a cão que Deus indica a Ibrahim alayhi salam. Então assim que Ibrahim alayhi salam, e pega esse filho com esse mulher que é do Hajira, e pega com Ismael alayhi salam, e leva eles até local de que Deus ordena Ibrahim alayhi salam e deixa se mulher que se filho naquele cão. Porque deixa aquela lá e vira a costa e na bai. Hajira fala de como Ibrahim que custa na fazer. Ibrahim que responde. E fala Ibrahim
que a ordem de Deus, a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que buna cumprir. Ibrahim balança a cabeça, anta Hajira rabide falalanta, se Allah subhanahu wa ta'ala, se Deus, tudo poderoso coordenou para fazer, e também nunca can abandonando. Anta assim que Ibrahim, depois de afastar de sua família, e vai ter certo lugar, e pedir Deus. E fala Deus, não deixa minha família, não deixa minha descendência, não vale deserto, e que tem calco por labrar. Não deixa minha família lá, abençoe eles para firmar na sua oração, para cumprir sua oração, vou abençoe eles com fruta. E também vou vir a coração de pecadores para aquele lugar. E é importante se ver doar de Ibrahim alayhi salam, aqueles que Deus facilita bem Meca e poder dar, poder testemunhar fruta que tem na Meca. E coco que pode sumir a manga de coisa má, fruta também de todo canto do mundo tem fruta tio. E outra parte de pedido que Ibrahim alayhi salam e faz a Allah e falar assim de como vira coração de humanidade de pecadores para aquele lugar. Aos quanto milhão de muçulmanos que se sentiram caçar na Meca. Quanto milhão de muçulmanos que te sonha chega a Meca. Então esse panoja do pedido de Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala e setal. E Ibrahim alayhi salam, se família na história é o primeiro jindes que habita na que lugar que hoje um dia e Meca na Arábia Saudita. O que Ibrahim alayhi salam e bai e diz a sua família, o que Hajira e fica que se filho comida acaba e algo que tem acaba suma mame e foronta e kunza subir montanha de Safa com Marwa e tá subir cada monte subir no lado e jubi senão de caravana que na passa e tá ria e subir para outra montanha também e jubi senão de no outro lado se tem gente que na passa para pedir socorro. Então o que na subir Safa com Marwa de repente houve barulho para na zona onde que se deixa se beber ditado. Logo e corre para aquele lado e chega e hoje onde que bebê na bate pé milagrosamente Deus todo poderoso e faz fonte de água na sai naquele copo. Então assim que kunsa para que água que na sai e fala zam para e aos dia aquele fonte e chamado Zamzam. Onde que a gente estava em peregrinação que água que nós pedi de Meca e de aquele lugar que tem aos e nada água. Então, hoje el Hajira que coisa acontece e faz para água e água não faz e não tenta e não fala Zamzam para e consegui beber esse filho e beber e hoje caravanas vêm na passa depois do tempo caravanas vêm na passa hoje passaram naquele lado cachos naquele lado logo é suspeito falam bom na metade deserto ou sempre hora que boja é tipo coisa até se bem oásis que está lá coco que tem água assim que vai para aquele lugar é chega é hoje Hajira que se filho Ismail alayhi salam. Aquele povo, aquele caravana de aquele árabes que na passava chamado Banu Jurham. Eles Banu Jurham eram bons gentes. Porque se mau gentes vai poder atacar aqui mulher que se filho e fica aqui fonte. Mas é que faz que ele pedir se poder sentar lá para viver junto. Que elas falaram de como
el Hajira e falei que tem problema. Sempre el Hajira que na gerir aquele cau, aquele fonte de água. E outra coisa também importante, que a gente tem que saber principalmente, aqueles que conseguem Islão que está falando, Islão que valoriza a mulher. Se não jubia hoje um dia que o muçulmano vai peregrinação, não está fazendo aqui homenagem àquele mulher que foram e na subida de uma montanha para outro, aquele gesto está fazendo a homenagem àquele mulher. Quer dizer, a homenagem a uma mulher está dentro de prática de não peregrinação. Se você faz aquele gesto de peregrinação que está completo, homenagem a uma mulher está dentro de prática de peregrinação de qualquer muçulmano. Porque a peregrinação você faz que prática, boa peregrinação inválido. Então, se muçulmano que respeitava a mulher, ou islão que respeitava a mulher, pensa que ela é introduzido para dentro do islão. Mas esta mostra o valor que a mulher tem dentro do islão. Diferente de que a gente está comenta. Que a gente que conhece. A gente que conhece, é papia só, é que conhece. E, para continuar, Banu Jurham é sinta que Ismail, alayhi salam, é sinta que Mamé. E vive junto com que Ismail, alayhi salam, chega a idade de casa, e tira, nasce deles lá, tira-se filha, e de Ismail, alayhi salam. Ismail, alayhi salam, o que aquele idade do mulher, continua sempre assim, vai baquear, coisas assim, atividade que estava se vai montear, ajuda-se mamé, coisas assim. E dia, Ibrahim alayhi salam sempre estava para visitar, desde que Ismail pequenino, sempre estava aí, abandonou, acaba só e abandonei, vai cabim mais. E também vai bem visitar eles e ir para a Palestina. Então, dia, o que Ismail alayhi salam casa, ele Ibrahim e bem. E chega e olha mulher de Ismail alayhi salam e punta que ela fala, minha marido casta. Logo punta e fala como que vida na bai. Mulher punta tira manga de desculpa. Vida na bai mal, minha marido não passa isso, não passa aquilo. E conta Ibrahim manga de coisas, comenta coisas próprias que quem importa para falar. Então que faz aquilo? Ibrahim alayhi salam fala bom na bai. E fala se meu marido bem fala de como para trocar patente de se porta. Ibrahim pai. Ismail alayhi salam o bem. E chega a mulher fala homem bem ali assim que aquele homem conta tudo e fala mas o homem na bai fala para falou e mandou mantenha e também falam como para falou de como para trocar patente de boa porta. E fala é homem e minha papel. Que aqui me se fala e fala para divorciar de bom. Então, assim que Ismail alayhi salam e divorcia daquele se primeiro mulher, mesmo Banu Jurham é com Ismail que se caráter. Porque Al-Quran tu sumunhando de como Ismail era profeta e também era alguém de palavra. Então, assim que é dal outro mulher. Ismail casa outro mulher mais de que outro segundo mulher que faz parte de Banu Jurham. Então de lá Ismail alayhi salam e para manga de filho com aquele mulher. E para manga de filho com aquele mulher, ele Ismail alayhi salam e vive tempo que ele não vive. E também Ibrahim alayhi salam, que saiu desse papel, também vive tempo que não vive, Ibrahim morre. Ismail alayhi salam vive tempo que não vive, também e chega-se à altura e morre. E ele Ismail alayhi salam, na filhos que tem, se segundo filho chama Kedar. Esse Kedar, mesmo que localidade que seja do Makkah antigamente, é chamado o nome de Kedar.
Kidar. Anta, isso uma aos na Guiné, se alguém chega num, isso tem tabanca, escuta chamado nome de, pronto, nome de alguém que seja o chefe de tabanca. Anta, assim que Kidar, e vive na Meca, o resto de filhos de Ismael alayhi salam é espalhar para zonas de atual Arábia Saudita, que aquele tempo está chamado Al-Hijaz, é espalhar Al-Hijaz, e tem outro filho que é chamado Timá, que estava nas zonas de Medina. Medina antigamente, também antes de chamado Yatrib, está chamado Timá. Então, assim que ele quedar e vive na Meca, e vive o tempo que ele não vive, e não controla casa sagrada, lugar sagrado, aquele tempo que Ibrahim alayhi salam está visitando Ismael é como Kaaba, aquele lugar sagrado. Fundação estava lá, ele levanta, é como que casa sagrada. Então assim que ele quedar e vive está na Meca e não controla casa sagrada, e vive tempo que não vive, ele também morre, se filhos fica e não controla, se netos não controla a casa sagrada, até chegou uma altura que vem povo que chama Banu Khuza'a. E Banu Khuza'a é bem ataca Meca, descendentes de Ismael alayhi salam que estava lá, que outro Banu Jurham que estava lá, ataca eles e domina, e toma conta de Meca. E toma conta de Meca, e toma conta de caos sagrado. Eles, se religião, na altura, é monoteísmo, onde que na caos sagrado é coisa, faz idolatria naquele caos. E também descendentes de Ismael alayhi salam, que vão me perder que religião de Sedona. E que vão perder que religião de Ibrahim alayhi salam, que é monoteísmo. É que vão cair naquele mesmo prática que Banu Khuza'a disse dentro de Meca. Então assim que vive séculos e séculos, e vive o tempo onde que na descendência de Kedar e bem me parece senhor chamado Adnan. Adnan e papai de Ma'ad. Ma'ad e papai de Nazar. Nazar e papai de Mudor. Mudor e papai de Ilias. Ilias e papai de Khuzaima. Khuzaima e papai de Kinana. Kinana e papai de Nadar. Nadar e papai de Malik. Malik e papai de Ghalib. Ghalib e papai de Lu'ay. Lu'ay e papai de Fihr. Fihr e papai de Murra. Kaab. Kaab e papai de Murra. Murra e papai de Kilab. Então, esse Kilab e papai de Zaid, mais conhecido para Qusay. Então, isso é importante para não falar de vida de Qusay, para ver ele que não bem muda a história do lugar sagrado de Meca. Então, Kilab, que é do papai de Qusay, Zaid, conhecido para Qusay, ele Kilab e casa mulher de zonas de Síria, atual Síria. Aquele mulher chama Fátima. O que casa com Fátima é para aquele Zaid que depois é bem conhecido mais com o nome de Qusay. Então, logo ele Kilab, muito cedo e morre, o que Zaid, que saiu do Qusay, era ainda pequenino. Então, o que Kilab morre, Fátima pega seu filho e riba para sua família. O que riba, Qusay, conhecido e vive e cresce na zonas de Síria, daqui e chega a sua juventude. Bom, sempre que tem um problema com seus companheiros, é chamar estrangeiro, é falar a boica dele, a boi estrangeiro.
Então, papia que se mame fala lá, então ami calcanha escosa lá, calcanha descendência, nem que garante exista. Porque tudo hora que brinca com minha companheira, você está falando de como ami estrangeiro. Então, assim que se mame fala, a bobo garante, a bobo descendente de fulano, com fulano, com fulano, que na Maca. E botene, bo irmão, que fica na Maca, nome de Zahara. Então, ele consegue, aquele tempo de paganismo, aquele tempo de idolatria que está fazendo, e decide dia de como ele vai para Maca, para fazer peregrinação, de tempo de idolatria. Então, assim que ele consegue, hoje vai fazer peregrinação e chega hoje aqui se irmão, que nem o nome de Zahara, e chega e hoje aquela cego. Então, chega a peregrinação e decide e fica na Maca, e decide na ficar lá. Então, assim que fica na Maca, hoje fica na Maca, Deus ajuda-lhe bem em casa uma moça chamada Hubbi. Esta Hubbi é filha de um homem chamado Hulail. Esse Hulail era no tempo de idolatria, alguém que controla a casa sagrada, que é do Kaaba. El Hulail, ele que estava na Kaaba, ele que controlava a Kaaba. Então, e casa-se filha, Hulail bim morre, logo Kusai e decide proclamar de como ele toma conta de Kaaba, porque Kaaba pertence a Sidonas. Kaaba pertence a Ibrahim alayhi salam, ele que Ismail cumpriu aquele lugar. Então, e decide como ele fica aquele cau, para ver como aquilo pertence a eles. Isso é honra. Então, de lá, aquele Banu Khuzaa é que contente, me se faz guerra contra Qusay. Então, desde Qusay, ele também manda convocar tudo, descendentes de Ismail alayhi salam que espalham na Hijaz, e também manda nas zonas de Síria, e manda convocar tudo, se parentes de parte de Simame, para que elas bem para ajudar para a guerra. Então, que Banu Khuzaa hoje, força que ela tem, e criava uma guerra sangrenta, e decidiu mandar um homem chamado Yamar ibn Auf, para vir media sem metade. Então, que Yamar ibn media, que ela decidiu falar eles como boia. Melhor coisa que vão fazer para tornar é lugar sagrado, porque é pertencente a Sidonas. Então, assim que Banu Khuzaa é certa, fala, está bom, que tem problema, assim que torna Qusay lugar sagrado, e torna liderança própria do lugar. Para ver como Ismail, que se mame primeiro gente que se instala. Então, assim que Qusay cria uma boa administração na altura e torna líder daquilo que, embora nunca usa coroa, suma rei, mas torna líder que organiza aquilo que e organiza eles e cumpre até que chamado Darun Nadwa, até no tempo do profeta Muhammad sallallahu que existe. E cria um parlamento onde cada quem também dá opinião, através daquilo, e na gerir sociedade, cada quem dá opinião, cada quem tem chance de manifestar seu descontentamento. Então, assim que lidera aquela sociedade e organiza eles, e vive, tempo que ele não vive, tem também Deus dá de val filhos. Nos filhos que Deus dá de val, e tem três filhos machos, mas naqueles 3 filhos machos, 2 deles, o mais destacado para eles. E tem que esse primeiro filho que é do Abdeldar Mameda Abdimanaf. Então, Abdeldar, o que se papai morre, que é do Zaid, que é mais conhecido por Qusay, o que aquela morre, Abdeldar, e toma conta de liderança e também toma conta de caos sagrado. Mas até nesse tempo,
ele toma só conta de causa sagrado, mas é pirriba já que a religião de Ibrahim alayhi salam, que para adorar Deus único, para cá social que nada, eles já tá adorando ídolos, idolatria que está fazendo. Então, daí Abdeldar, ele também é cedo líder e vive, tempo que ele na vive, na lidera, mas se tem aqui ser monsinho que cedo Abdel Manaf, que cedo esquina, ne Abdel Manaf, que o profeta Muhammad na bin Say. Então, Abdel Manaf era mais popular. Porque alguém que Deus lhe abre sorte e tem baita ajuda, gente. E alguém bom baita ajuda, gente, tá pati. Então, isso é o mais popular de que se irmão grande que Abdeldar. Ocha Abdeldar morre. Logo, filhos de Abdel Manaf se proclama goz liderança. E filhos de netos de Abdeldar caceta. Um bocado que entra na guerra. Mas bem me acaba para entender outro, de que filhos de Abdeldar, eles já tomam conta de parte política com defesa. Não pode falar parte de armamento, controle da segurança da localidade e parte política, eles que não lideravam a parte política. E filhos de Abdel Manaf, que eles tomam responsabilidade de parte econômica. Soma Abdel Manaf era alguém que tem dinheiro, que tem condições. Então, se filhos tomam conta de partes imposto, parte econômica, imposto de gente que também vão fazer peregrinação na Kaaba, que imposto que está paga para filhos de Abdel Manaf que está controla aquilo. Então, ele controla o sagrado espiritual e também parte econômica, filhos de Abdel Manaf que não controla. Ou Abdel Manaf que Abdeldar é Muribaja. E na filhos de Abdel Manaf tem 3 filhos também. Que 3 filhos que tem e Abdel Shams, e tem Hashim, e tem Mutalib. Então, na Abdel Manaf que Abdel Shams, ele que era mais grande nas filhos, mas o meu olhar como Hashim e alguém mais como pode falar, e alguém mais está bem com a sociedade e chama ser irmão e falar Hashim, que cedo é Hashim e bisavô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E fala Hashim gosse, suma abo mais civilida que as coisas mais civilida que o povo, na deixa o pabu cedo líder para bater controlar a parte econômica, para controlar também a parte espiritual. Então assim que Hashim toma liderança desse papel de lugar sagrado, com isso sala. Hashim que kunsa queria caravanas que também para a Sham, que também para zonas de Síria, e também que mesmo que queria caravanas que tempo de frio é também para zonas de Iêmen. Ele primeiro na Meca, naqueles que passa tudo e começa a fazer comércio fora. E começa a fazer comércio, não pode chamar algo como comércio internacional. Começa a fazer caravanas de Meca para ir para a Sham na tempo de calor, na tempo de frio, e está a fazer caravana que também vai bindi na parte de Iêmen. Então assim que ele, Hashim, e queria bom negócio, bom enriquecer economicamente, gente de Meca consegue enriquecer, vai bindi, bem fazer comércio. E chegou uma altura aqui na Bíblia para zonas de Palestina, atual Palestina, e passa na Medina. Oche passa na Medina e dado mulher chamado Salma. Oche, e dado que mulher chamado Salma, nessa viagem, porque viagem que está fazendo vai bindi, está fazendo de mês, canto mês, para ir com essa volta.
anta cinco oche bay pakil ina bay pakil viagem e dado minjer e bay que minjer cedo Salma na poder de Deus Salma fica grávida. Oche Salma fica grávida, El Hashim, que viagem que ele fazia, que viagem que fazia para zonas de Palestina, e vai ter Gaza, oche chega Gaza, e doença, e morre, mas Salma estava grávida. Salma estava grávida e morre na Gaza, El Hashim, Hashim enterrado na Gaza. Assim que Salma riba, oche riba que barriga, e que vai para Meca, mas assim vai diretamente se família na Medina e vai sentar na Medina. El Hashim, oche vai que viagem que vai morrer, vai para esse irmão chamado Muttalib. Oche olhar como doença na poderal, falar Muttalib se morrer, cuida desse bebê que não bem parido. Então assim que oche Salma riba, e vai viver na Medina, Muttalib riba e vai para Meca. E preciso gente não tomar atenção. É Muttalib que Abdul Muttalib e duas gente diferentes. Não é chegando a Abdul Muttalib. Esse Muttalib, ocha Salma fica na Medina, bem toki padi. Porque ocha Hashim morre, Muttalib fica na controla kau. E Muttalib, ocha bem insibidi kuma Salma padi, e ocha filho macho chamado Sheiba. E então ele resolve, ocha menino que se embocado, e resolve vai Medina para vai buscar seu sobrinho, filho de seu irmão. E vai buscar aquilo na Medina e tisil para Meca. Ocha tisil para Meca, gente entendido como para aquele tempo ba escravatura e normal ba na toda parte do mundo, seja império egípcio, império romano, império babilônio, tudo era ba normal. Então che bem que era pazinho, gente de Meca pensa que era pazinho e era ba escravo. Logo que era pazinho o nome de Sheiba é chamado Abdul Muttalib, que é do servo de Muttalib. Muttalib e irmão de Hashim, que é do Hashim papel de Sheiba. Logo é chamado Sheiba Abdul Muttalib, logo que nome cola na nome de Abdul Muttalib, que é do dona do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que bem morreu, o profeta Muhammad tem 8 anos de idade. Seu nome próprio é Sheiba. Mas suma Abdul Muttalib, que é do irmão de esse papel Hashim, tisil na Meca, a gente pensa, e tô já ali na Juda aqui na trabalho também, é pensar como é servo. Logo é chamado, que nome de, é escusa que eu dado, alcunha, é chamado Abdul Muttalib. Então assim que é nome de Abdul Muttalib, e fica até na história do profeta Muhammad, é chamado Abdul Muttalib. Então El Sheiba, que bem conhecido com o nome de Abdul Muttalib, e chega a Meca, e com os Judasi, irmão desse papel que é o nome de Muttalib. E tá ajuda aquela Muttalib, peregrinos que tabimba, suma ele era pequenino e tava ajuda na daquelas yago de bibi. Que ela cedo já não se trabalho desde o chal pequenino, da peregrinos yago de bibi. Então, Muttalib vive, tempo que não vive, o já Sheiba também kirsiba já. El Muttalib vive em vai zonas de Yemen também, e vai morrer nas zonas de Yemen, enterrado na zonas de Yemen. Então, suma Sheiba, e tá chamado também Abdul Muttalib, servo de Muttalib, como o Ribaja. Então, suma e destacado baja na Judá peregrinos, logo toma posição de, ilegitimamente toma posição de se papel que Hashim. El Sheiba, vulgo Abdul Muttalib, assim que kunsa lidera na Meca, e tem bom cau que está sinta, que ninguém está sinta, que está na comanda, e tem aqui daro na doa que fazido para si, Sidona, que cosai. Então, que lugar que daro na doa, isso é um parlamento, isso é como falava, onde que está discute. Então, assim que
El Abdul Muttalib ina lidera na Makka, vive tempo que ele não vive. Deus bimbinda dival filho, primeiro filho ainda, que se nome chamado Harith. El Harith, o Harith pequenino, dia Sheiba Abdul Muttalib idita nesse sonho 3 dias. Cada dia ita sonha nesse sonho alguém está falando Koba ita dá um nome diferente. E dá o nome de Tayyiba, e dá o nome de Al-Madmun, e também dá o nome de Birra. E falar Koba tal fonte, no último dia indica a localidade, e falar Koba tal fonte chamado Zamzam. Se não lembra no início, fala Ismail alayhi salam, o que se chama ficar fonte bem sair naquele cau. E com o tempo, práticas que a gente na prática pecado que não fazia de fonte seco. Nem que a gente esconsa, fercha, bota lixo dentro daquela fonte. Então, depois com o tempo, o que passa manga de séculos, Abdul Muttalib se esforço que está fazendo para a gente de água de bebida pequenino, desde o chal pequenino, o que vem ser o líder, e sonha nesse sonho, Deus indica que fonte está nele. Então, solmansi, nesse último dia que toma dado indicação na localidade, exato onde que fonte está, e vai diretamente aquele cau, e vai Koba. E com essa Koba, a gente de Macata passa, vai na ria. Então, fala, mas que tem homem de gente? Na metade montanha, na metade é deserto nesse cau, e na Koba, puta punta, e fala fonte aqui na Koba. Este garoto é fonte na cau. E com essa goza aquele. Logo, e jura, e fala, Deus, se Deus dá manga de filhos, se Deus não dá manga de filhos, não mostra vos bom lugar. Então, assim que pede Deus e tem ansiedade, para ele está pedindo aqui ídolos que tem. Para Deus dar filhos, assim que Deus dá filhos, na filhos que Deus dá, se code chama Abdullah. Esse Abdullah que é do papel de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Deus dá filho que chega na Abdullah, e ama Abdullah tio, e ama Abdullah, porque Abdullah vai toque crescer. El Abdul Muttalib que é do Sheiba, só me permite bajar de como se tem filho e na dogola desse filho que ele era a prática que estava fazendo aquele tempo, e na dogola desse filho naquele se ídolos que tem. Então, e decidi cumprir essa promessa de que e fazer que sorteio que está fazendo nesse tempo e cai nome de esse filho macho que ama que é do Abdullah. E cai nome daquela e decidi como então e não mata aquela. Logo, a gente fala como que como no cana vai consultar tal vidente ou tal jambacus que está na Madina, vai consultar o que tem que pode fazer. Ele vai consultar aquilo que ela fala como calque recompensa de cada alma. E fala aquilo como 10 camelos. Que ela fala está bom, então goste. Vai pôr 10 camelos, pôr escosa lá seta com 10 camelos, que outro pôs o nome de Abdullah. Cada hora que sai Abdullah, botar registra 10 camelos. Até hora que sai camelo tamata aqui número de canto bias que boa nome de Abdullah. Então vai fazer 10 bias e sai nome de Abdullah seguido. Logo 10 vezes 10, 10 vezes 10 e te dá 100. Logo que sai 10 bias, na 11º bias e sai aquele camelo, nome de camelo. Logo o homem fala ali como gosto e mata 100 camelo. Então o nome de Abdullah sai 10 bias, 10 vezes 10 e te dá 100. Mas ele que convence e fala, não mata não Abdullah. Ou também tem esse nome de Abdullah que sai 3 bias seguidos. Então assim que faz mais um bias, faz sorteio mais e sai nome de Abdullah 3 bias para matar. Então assim que mata 100 camelo e salva 100 camelo no lugar de vida de Abdullah que sai do papel do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Então, Abdullah vive jovem, Deus dá um bocado que tem também, e começa a fazer esse comércio, começa a fazer que cuide também na vida. E Deus me facilitar de que eu uma moça chamada Amina, bint Wahab, filho de Wahab, e pedi que ela casamento, e casa Amina bint Wahab, e através desse Abdullah, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vem para esse mundo. E muito cedo, porque Abdullah e casa muito cedo, dia vai para o mercado de escravo, e vai hoje uma moça, bajudinha, chamado Baraka, mais conhecido depois por Muayman, e comprar e disse, porque a Amina está grávida, e disse que ela para que ela vai ajudar a mulher, ele prepara se viagem que na vai para a zona de Sham, de que vai na Siriba, e binte Madina, saúde Castal Badrito, e acaba para morrer, enterrado na Madina, ocha se mulher estava ainda grávida, e que chegou a esse filho macho, que profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, essa descendência de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa história, desde Ibrahim alaihi salam. Para repetir, Ibrahim alaihi salam e descendência de Nuh alaihi salam. Nome de papai de Ibrahim alaihi salam da chama Azar. Então, Ibrahim pada Ismail alaihi salam. Ismail pada Kidar. Kidar nasi linhagem isso aí Adnan. Adnan papai de Ma'ad. Ma'ad papai de Nazar. Nazar papai de Mudar. Mudar papai de Ilyas. Ilyas papai de Mudrika. Mudrika papai de Khuzaima. Khuzaima papai de Kinana. Kinana papai de Nadar. Nadar papai de Malik. Malik papai de Ghalib. Ghalib papai de Fihr. Fihr papai de Lu'ay. Lu'ay papai de Kaab. Kaab papai de Murra. Murra papai de Kilab. Kilab papai de Qusay. Qusay papai de Abdi Manaf. Abdi Manaf papai de Hashim. Hashim papai de Shayba, que é do Abdul Muttalib. Abdul Muttalib papai de Abdullah. Abdullah papai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, na parapali, é muito importante não tentar subir dessa história que é bom para nós, para não conhecer no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não há mal. Se não há mal na verdade, não tenta conhecer quem que é ele, para não conhecer, se não conhecer o profeta Muhammad, não mais entender na religião. Então, tudo que é um papel de bem, é bem de Deus, tudo que é um papel de mal, é bem de mim, a minha pecado nunca completa, não pode falhar. Então, na para ali, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.